Prepare-se para uma história que a televisão tentou esquecer, mas que o tempo fez questão de trazer de volta. 19 anos após cair do 8º andar, um episódio que chocou o Brasil e levantou suspeitas até hoje debatidas, Doris Giesse reaparece para revelar como vive atualmente, reclusa, longe dos holofotes e praticamente apagada da memória do grande público. Ela foi musa do fantástico, símbolo de elegância, inteligência e sucesso absoluto nos anos 80 e 90. Ganhou fortunas, dominou capas de revistas, foi uma das mulheres mais admiradas da televisão brasileira e, de repente, desapareceu no auge. O que levou uma estrela desse nível a abandonar tudo? Por que ela rompeu com a Globo? O que realmente aconteceu naquela queda que muitos insistem em questionar até hoje? Depressão, alcoolismo, perdas financeiras, traições profissionais, boatos cruéis e julgamentos públicos marcaram uma trajetória que parecia perfeita por fora, mas escondia um bastidor sombrio. Durante anos, circularam rumores de tentativa de algo irreversível, versões contraditórias e um silêncio ensurdecedor que só aumentava o mistério. Enquanto a mídia explorava o sensacionalismo, Doris lutava sozinha para reconstruir a própria vida, longe das câmeras que um dia a consagraram. Neste vídeo, você vai descobrir como ela vive hoje, o que restou da fama, quais verdades nunca foram ditas e por que sua história incomoda tanto até agora. Fique até o final, porque a última revelação é a mais impactante de todas e muda completamente a forma como você vai enxergar esse caso. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e entregue o vídeo a mais pessoas, ajudando histórias como essa a não serem apagadas. A sua inscrição fortalece o canal, apoia pesquisas profundas como esta e garante que mais vídeos reveladores cheguem até você. Agora respire fundo, aumente o volume e acompanhe cada detalhe, porque o que você vai ver aqui está longe de ser apenas uma história de queda, é um retrato cru do preço da fama e do silêncio que vem depois. Doris Giesse foi atendida no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um grave acidente que a fez cair do 8º andar do prédio onde morava. A notícia correu o país e deixou o público em choque. Não se tratava de uma pessoa anônima, mas de uma das mulheres mais conhecidas, respeitadas e admiradas da televisão brasileira. Ícone de elegância, inteligência e presença de palco, Doris foi estrela do fantástico, musa dos anos 90, referência de estilo e uma das figuras mais marcantes do jornalismo televisivo da sua geração. Durante anos, Doris viveu o auge que muitos sonham alcançar: sucesso, reconhecimento, contratos milionários e uma imagem pública impecável. Mas, de forma inesperada, no momento mais alto da carreira, ela decidiu abandonar tudo. Saiu da televisão, rompeu com os holofotes e mergulhou num longo período de reclusão e anonimato. O que levou uma estrela desse calibre a desaparecer por décadas? As décadas de 1980 e 1990 foram um verdadeiro período de ouro para a televisão brasileira. Foi nesse contexto que surgiram programas históricos e personalidades que marcaram época. Entre elas, Doris Giesse destacou-se como uma figura singular. Filha de imigrantes alemães, nasceu em Valença, no interior do Rio de Janeiro, e desde cedo demonstrou uma combinação rara de disciplina, sensibilidade artística e inteligência. Ao contrário do que muitos imaginam, Doris não construiu a sua carreira apenas com base na aparência. Ela cursou pedagogia e filosofia, demonstrando um forte interesse pela educação e pelo pensamento crítico. No entanto, foi nas artes do corpo que encontrou a sua principal forma de expressão. Estudou dança clássica em uma prestigiada escola de Londres, aperfeiçoou-se em Nova York e chegou a praticar ginástica olímpica, o que ajudou a moldar a postura, a elegância e a presença que mais tarde encantariam o público. O início da carreira profissional aconteceu no mundo da moda. De volta ao Brasil, Doris rapidamente se tornou uma das modelos mais requisitadas do país. Estampou capas de revistas de enorme prestígio, como Vogue, Veja São Paulo e Cláudia, consolidando-se como um ícone de sofisticação e modernidade. Não demorou para que a televisão percebesse o seu potencial. Em 1987, Doris fez a sua estreia na Globo ao aparecer na abertura da novela Brega e Chique. No ano seguinte, surgiu a oportunidade de atuar como apresentadora na Band, onde comandou o Jornal da Vanguarda e o Jornal da Noite. Foi ali que o público começou a enxergar não apenas uma mulher bonita, mas uma comunicadora segura, articulada e carismática.
O reconhecimento definitivo veio em 1990, quando foi contratada pela Rede Globo para integrar a equipe do Fantástico. Durante 2 anos, Doris esteve à frente de um dos programas mais importantes da televisão brasileira, entrando semanalmente na casa de milhões de famílias. O sucesso foi imediato e avassalador. Em meio ao auge de sua carreira, em 1991, Doris G.S. ganhou um programa próprio de humor chamado Doris para Maiores, que mostrou ao público uma faceta totalmente diferente da imagem séria e elegante que ela havia construído como apresentadora e jornalista. No programa, Doris interpretava uma androide chamada Dorf, numa mistura ousada de ficção científica, comédia e sátira social. A proposta era inovadora e irreverente para a televisão brasileira da época, rompendo com os formatos convencionais e desafiando o público a enxergar Doris de uma forma totalmente nova. No entanto, essa ousadia gerou polêmica. Muitos críticos e telespectadores acharam incompatível que uma apresentadora associada ao jornalismo sério, conhecida por sua postura impecável, participasse de um programa humorístico repleto de piadas e situações absurdas. A produção, embora inovadora, acabou sendo retirada do ar após poucos episódios, deixando alguns fãs frustrados e gerando ainda mais curiosidade sobre a versatilidade de Doris. Mesmo com o fim prematuro do programa, os anos 90 continuaram extremamente favoráveis para ela. Doris manteve-se em evidência, consolidando-se como musa de revistas, participando de campanhas publicitárias de grandes marcas e alcançando resultados impressionantes no mercado de publicidade. Foram tantas campanhas consecutivas que chegou a protagonizar 13 em sequência, um feito raríssimo mesmo entre as maiores estrelas do país, que reforçou seu status de ícone da época e aumentou ainda mais sua visibilidade. Apesar do sucesso e da fama crescente, em 1992, Doris tomou uma decisão que surpreendeu todo o meio artístico. Pediu para não renovar seu contrato com a Globo. Para muitos, era inexplicável ela abandonar o auge de sua carreira, mas Doris revelou que o jornalismo era rígido demais para sua essência criativa. Ela sentia-se limitada, controlada e constantemente direcionada sobre como se comportar, falar e até se movimentar diante das câmeras. Essa pressão tornou-se emocionalmente desgastante e acabou minando o prazer que sentia ao trabalhar, fazendo com que ela optasse por trilhar novos caminhos. Nos anos seguintes, Doris passou pelo SBT, onde voltou a apresentar programas jornalísticos, mas novamente o ambiente não correspondia à sua personalidade multifacetada. Mais tarde, decidiu afastar-se da televisão, dedicando-se à família e tornando-se mãe de gêmeos em 1996. Momento que marcou uma nova fase de sua vida, focada no lado pessoal e longe da pressão da fama. Em 1998, ela retornou temporariamente à televisão, desta vez à frente do programa Fala Brasil, da Record. No entanto, essa seria sua última participação fixa na TV. Depois disso, Doris decidiu de forma consciente se afastar dos meios de comunicação e reconstruir sua vida fora dos holofotes, buscando anonimato e privacidade, algo que poucos artistas conseguem manter. Durante anos, seu desaparecimento alimentou a curiosidade do público, gerou especulações e criou um verdadeiro mistério em torno de sua vida. Até que, em 2007, seu nome voltou às manchetes de forma dramática. Um acidente grave reacendeu a atenção da mídia e do público. Doris sobreviveu a uma queda do 8º andar do prédio onde vivia, um episódio que muitos consideraram impossível de superar. O acidente deu origem a boatos, julgamentos precipitados e versões distorcidas dos fatos, e rapidamente o que poderia ter sido apenas uma história de sobrevivência se transformou em uma narrativa de polêmica, mistério e especulação sobre depressão, tentativa de suicídio e problemas pessoais, que acompanhariam sua trajetória nos anos seguintes. Doris explicou que tudo aconteceu num momento de distração, quando tentava proteger o seu gato na varanda do apartamento. Foi um segundo de desatenção, um instante que poderia ter sido fatal, e que mudou sua vida para sempre. A queda do 8º andar teria sido, na maioria das circunstâncias, irreversível, mas a sorte, ou talvez o destino, interveio. Ela caiu sobre uma estrutura abaixo que amorteceria o impacto, salvando sua vida de forma quase milagrosa. Apesar das fraturas e das lesões físicas que exigiram cirurgia, o mais difícil para Doris não foi o corpo, mas a mente. As consequências emocionais foram profundas, carregadas de ansiedade, medo e reflexão sobre o que realmente importa na vida. Durante a longa recuperação,
Doris encontrou na escrita uma forma de se reconectar consigo mesma e com o mundo. Criou um blog pessoal onde relatava suas experiências, pensamentos e descobertas sobre a vida, a fama e o valor do tempo. Ali, tornou-se ainda mais clara sua filosofia. Saúde, equilíbrio emocional e liberdade pessoal são infinitamente mais valiosos do que qualquer reconhecimento público ou fama passageira. As reflexões que compartilhava eram sinceras e cruéis, mas também inspiradoras, mostrando a complexidade de alguém que conheceu o auge e a queda do estrelato de forma brutal. Apesar de receber convites para retornar à televisão, tanto no humor quanto na dramaturgia, e até mesmo ao jornalismo que a projetou, Doris tomou uma decisão firme: não voltaria de forma permanente. Ela havia aprendido que os aplausos não preenchem vazios internos, e que a liberdade conquistada após tanta dor era inestimável. Em entrevistas posteriores, revelou ainda que nos primeiros anos dos anos 2000 enfrentou sérios problemas financeiros, resultado de um golpe que atingiu sua família e devastou o que havia conquistado. Essa fase difícil foi determinante para seu afastamento definitivo dos holofotes e para uma profunda reavaliação de prioridades, mostrando que a vida real, fora da câmera, exige força, coragem e resiliência. Hoje, aos 65 anos, Doris Giesse vive de forma discreta, distante da fama que um dia a consagrou, mas com uma serenidade que poucos conhecem. Trabalha ocasionalmente em eventos, presta consultorias e concede entrevistas raras, sempre com bom humor, lucidez e a elegância que marcaram sua trajetória. Cada passo da sua vida, cada decisão tomada após a queda e as perdas, reflete a maturidade de quem atravessou tempestades intensas e sobreviveu, transformando dor em aprendizado e solitude em liberdade. A história de Doris não é apenas um relato do que significa ser uma ex-musa do fantástico. É um retrato honesto do preço da fama, das pressões invisíveis da televisão e da coragem necessária para recomeçar, longe dos aplausos e dos holofotes. Ela tornou-se um símbolo de resistência, reinvenção e autoconhecimento, mostrando que a vida é feita de ciclos, e que é possível sobreviver aos momentos mais sombrios e ainda se reinventar. Você lembrava de Doris Giesse? Ficou impactado com a trajetória dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. A sua inscrição ajuda o YouTube a entender que histórias como essa merecem ser vistas por mais pessoas, garantindo que relatos de superação, coragem e verdade continuem chegando até você. E fique até o final, porque a última revelação sobre Doris Giesse vai realmente te surpreender.